chamam-lhe perdiz, não é perdiz, dizem que é do mar e não é do mar. Hoje vamos falar da perdiz do mar e temos então aqui o Gonçalo Elias para nos falar desta espécie que eu acho fantástica. Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Tudo e por aí. Cá se vai, cá se vai. Esta ave, pelo visto, esta espécie tem enganado toda a gente ao longo do tempo, não é? Porque não é só o facto de chamarmos-lhe perdiz do mar quando ela não é nem perdiz nem é do mar, mas pelos vistos mesmo quando foi classificada inicialmente em termos taxonómicos, alguém pensou que ela era uma andorinha. Exato. É um dos aspectos curiosos. Esta espécie foi descrita pelo nosso velho amigo Carl Linnaeus em 1766, não é em 58 como a maioria das espécies, mas é na 12ª edição do Sistema Natura em 1766, e ele incluiu isto nos passeriformes, chamou-lhe Hirundo pratincola. Portanto, talvez pelo aspecto desta ave com as suas asas longas e a cauda bifurcada, embora de maior tamanho, ele viu, como às vezes nós podemos até ver, semelhanças com andorinhas e então espetou com a espécie no género Hirundo pratincola. Só muito mais tarde é que ela passa para outra ordem e para outro género. Curiosamente, há aqui um aspecto muito curioso em termos taxonómicos, eu diria até bastante invulgar, é que neste caso o género apareceu antes da espécie tipo. Vamos lá ver. Normalmente, ou o género e a espécie apareceram ao mesmo tempo quando a espécie é descrita inicialmente, foi o caso, por exemplo, do tentelhão, que o Linneu chamou Fringilla celebs, que é um nome que se mantém até hoje, e, portanto, a espécie tipo do género Fringilla é o tentelhão, tanto o género como a espécie surgiram na mesma altura, e depois há outros casos de espécies que foram descritas inicialmente pelo Linnaeus e que só muito mais tarde é que passaram para outros géneros, porque os géneros depois foram criados mais tarde por cisão dos géneros originais, porque se entendeu que aquelas espécies deviam ser classificadas em géneros diferentes, que é o caso, por exemplo, da Dhelicon urbicum, não é? Que inicialmente o Linneu chamou-lhe Hirundo urbica, e só muito mais tarde é que aparece o género Dhelicon e a espécie depois é colocada aí. Mas neste caso aconteceu o contrário, e é uma situação rara. Por exemplo, eu estava a dizer, a Dhelicon, o género Dhelicon só aparece em 1822, quase 60 anos mais tarde. Agora, o que acontece aqui na Glariola pratincola? O género Glariola foi proposto pelo Brisson. O Brisson, que eu já falei anteriormente, era um naturalista francês, que era o Mathurin Jacques Brisson. Ele usou ou propôs uma série de nomes para as aves e creio que outros animais em latim, só que ele não seguiu as regras do sistema binomial do Linneu e, portanto, os nomes propostos pelo Brisson não foram aceitos. Só que ele propôs uma série de géneros e mais tarde esses géneros foram aproveitados para reclassificar certas espécies. Ora, ele tinha proposto o género de Lariola e então quando a nossa perdiz do mar sai das andorinhas para ir para o género Glariola, vai-se recuperar esse género Glariola proposto pelo Brisson. A curiosidade aqui é que o género Glariola foi proposto em 1760, mas a espécie em si, que o Linneu descreveu como Hirundo pratincola, só é descrita 6 anos mais tarde, em 1766. Só é descrita e classificada pelas regras do Linneu. Só que o nome dado pelo Brisson foi aproveitado. Talvez se tenha usado aqui a regra da prioridade, não sei se na altura acho que ainda não haveria a regra da prioridade, mas a verdade é que o género aqui é anterior à espécie, é um caso muito invulgar, não será único, mas não é muito frequente. Portanto, Glariola pratincola é o nome que nós temos atualmente. Pratincola, já agora, significa que vive no prado, cola é de colere, que é habitar, e pratum vem de pratum, que é prado, e glariola é uma palavra derivada de gravilha, que é assim uma pedra miúda, e portanto sugere que seja uma ave que frequenta Do zonas chão. com gravilha. É mais ou menos a interpretação que se pode fazer aqui.
possivelmente uma alusão ao facto de nidificarem também no chão. Sim, no chão, às vezes em zonas com terra ou assim com pequeninas pedras soltas, elas de facto nidificam no solo, em terrenos um bocado variados, normalmente com pouca vegetação ou sem vegetação nenhuma, e, e em geral perto de água. Pode ser em ilhas no meio de açudes ou barragens, pode ser em sapais secos, pode ser em salinas, nos cômoros das salinas, também pode ser em terrenos lavrados, em pousios, em pastagens, mas não pode ser com erva muito longa. Ou então em orlas de campos de arroz. Portanto, aparecem em sítios muito variados, normalmente na proximidade de água, porque elas alimentam-se em voo, capturam determinados insetos voadores e, portanto, essencialmente escaravelhos e gafanhotos, e talvez o tipo de presas que elas preferem sejam mais frequentes nestas zonas próximas de água. Não sei se é esse o verdadeiro motivo ou se há outros fatores que têm a ver com as características dos locais onde elas vão instalar o ninho, mas genericamente elas nidificam, embora eu já tenha visto colónias longe de água, mas não é muito frequente. Normalmente há zonas de água a uma distância não muito grande. Elas vêm cá para nidificar. Exatamente, são aves migradoras um, que invernam em África, na África tropical, são estivais, como aliás acontece com a maioria das aves que são puramente insetívoras, e chegam em meados de março. Curiosamente, nós estamos a gravar no dia 15, e é também normalmente no dia 15 de março que aparecem as primeiras. Por acaso estava a consultar no eBird há bocadito e vi que as primeiras foram vistas este ano no sul de Espanha, no dia 11, e depois já houve 2 observações hoje, dia 15. E em Portugal, Venham elas. em Portugal, este ano ainda não houve nenhuma, mas nos anos anteriores, com exceção de um registro isolado feito há uns anos em fevereiro no Algarve, os primeiros registros são de 14 de março, 15 de março, 17 de março. Portanto, normalmente é em meados de março que começam a aparecer as primeiras. Está na altura delas chegarem. E depois ficam por cá até ao final de agosto, às vezes início de setembro, e a seguir vão-se embora para a África novamente. Exatamente, portanto, era isso que eu ia perguntar. Portanto, quando saem daqui é para sul que vão. Vão para a África tropical, portanto, são migradores transsaarianos, que significa que atravessam o deserto do Saara e invernam depois ao longo de uma larga faixa que se estende desde o Senegal até à Etiópia e depois mais para sul, pela costa leste até Moçambique. Embora eu acho que essas que invernam na África Oriental possivelmente já são populações oriundas da Ásia. Portanto, as nossas aqui da Península Ibérica, eu penso, não li nada aqui sobre os movimentos delas, mas eu penso que elas irão invernar para o Senegal e para outros países ali à volta. Em que medida é que a Península Ibérica é assim relevante para esta espécie? Eu pergunto isto porque, ao ver a distribuição no site do EBBA2, a maior parte das quadrículas é capaz de estar concentrada aqui na Península Ibérica e sul de França, talvez, não sei. Bom, é assim, eu se calhar começo por descrever a área de distribuição como nidificante. Em África, onde elas nossas vão invernar, também há populações reprodutoras que são residentes e estão lá o ano todo. Mas deixando de lado essas e concentrando-nos nas que vêm nidificar cá mais para cima, elas distribuem-se um bocado pela orla do Mediterrâneo, quer no norte da África, portanto em Marrocos, Argélia, Tunísia e Egito, e depois nos países do sul da Europa, Península Ibérica, sul de França, Itália, Balcãs, Turquia, vão um bocadinho para norte até à Hungria e à orla do Mar Negro, ali na Ucrânia e na Roménia, e depois ainda seguem um bocado pela Ásia fora, ocorrem em alguns países do Médio Oriente, vão até ao Paquistão, Afeganistão e sul do Cazaquistão, Turcomenistão, Uzbequistão. Eu até, de acordo com o Birds of the World, até entram marginalmente na China. Mas elas não invernam no sul da Ásia, portanto essas populações que nidificam na Ásia vão todas invernar em África. Portanto, no caso da Europa, como eu referi, elas nidificam essencialmente nos países do sul. Em termos populacionais, a Europa tem uma população
que está estimado entre 9 mil e 17 mil casais, aproximadamente, portanto, 9 a 17 mil, isto são dados da BirdLife, dos quais a Espanha é efetivamente o país que tem o maior efetivo, conta 2.700 a 5 mil casais. Portanto, assim a olho, isto representa cerca de 1/3 da população europeia. Ou seja, respondendo à tua questão, a Espanha é um país muito relevante no contexto europeu. Outros países que ultrapassam 1 milhar de casais serão o Azerbaijão, a Rússia, a Turquia, essencialmente são estes. Depois os outros países têm todos da ordem das centenas, essencialmente. Portanto, elas estão distribuídas por vários países, mas a Espanha tem bastante relevância. O que é engraçado é que quando vi o mapa da distribuição do BirdLife, vejo também umas manchas de áreas de nidificação em zonas como, por exemplo, ali do lado de cima e do lado de baixo de Angola. Porque para além das zonas ditas, digamos assim, de residência, como tu disseste, que em que elas são residentes. Isto é uma distribuição assim um bocado estranha, não é? Dá a sensação que algumas migram para sul, outras migram para norte. É possível. Eu não fui verificar mais em detalhe o que se passa nessas populações africanas de Angola, que estão marcadas aí como estivais. Atenção que em África há várias espécies que migram para sul para nidificar. Ou seja, passam o inverno na África tropical e depois migram para a África do Sul ou para a Namíbia e quiçá para Angola para nidificar e depois regressam para o norte. Portanto, é uma migração no sentido inverso que é feita durante a primavera austral. Acontece com cucos, acontece com algumas andorinhas. Não fui verificar se acontece com esta espécie, porque às vezes estes mapas também baseiam-se em referências mais antigas. Portanto, é possível que seja esse o caso, de facto, que elas vão nidificar Angola e ao Congo e depois vão invernar mais a norte. Não fui confirmar se é isso que se passa com estas populações, portanto, fica aqui esta hipótese em aberto porque de facto em África nós temos uma subespécie na Europa, que é a subespécie nominal, que é a que nidifica na Ásia também, e depois há 2 subespécies em África que são essas residentes ou semi-residentes que há por lá. Portanto, a nossa espécie é nominal, dizes tu, é isso? A nossa espécie é a nossa subespécie, aliás. Sim, subespécie, sim. A nossa subespécie é a nominal, a Glariola pratincola pratincola, que foi a primeira a ser descrita, é sempre essa a regra. Quando há várias subespécies, a nominal passa a ser aquela que corresponde à população descrita em primeiro lugar, e o Linneu descreveu a localidade tipo, de acordo com o que está no Birds of the World, terá sido na Áustria, e elas, enfim, não sei qual é a situação na Áustria atualmente, segundo o mapa que vem no Birds of the World ou na BirdLife, elas não estão marcadas na Áustria, mas estão marcadas na Hungria, que é ao lado, e a Áustria, na parte oriental, tem assim uma zona de estepe com alguns lagos, portanto, com características semelhantes à Hungria, porque as montanhas na Áustria estão mais a oeste. Portanto, é possível que fosse aí, não tenho a certeza. De qualquer forma, elas continuam a nidificar na Hungria. Portanto, a população europeia é a subespécie nominal. Depois, como eu disse, há 2 subespécies em África, que é a Erlangeri na Somália e no Quênia, e a Fuleborni numa área que vai desde o Senegal até à Etiópia, Moçambique e África do Sul. E presumivelmente são também aquelas que há ali em Congo e Namíbia ou Angola. Portanto, a nossa é nominal, sim. E onde é que viste esta espécie pela primeira vez? Bem, eu vi esta espécie na Lesíria do Tejo, ali ao pé de Vila Franca de Xira. Foi no dia 15 de abril de 1989, eu já tinha voltado do Algarve para Lisboa, que era onde eu residia na altura, e eu referi há algumas conversas atrás que tinha ido visitar a Lesíria do Tejo pela primeira vez em março. Primeira vez fui a pé, andei a percorrer aquilo tudo a pé, depois da vez seguinte levei a bicicleta, e entretanto em abril resolvi ir visitar a Lesíria outra vez, porque eu já tinha percebido que era uma zona com bastante interesse, apesar de que hoje em dia há muita gente que visita aquela Lesíria, aquilo está muito diferente do que era em 1989, em primeiro lugar porque não havia o EVOA, que hoje toda a gente conhece,
não havia portões de acesso, aquilo era um caminho completamente aberto e, acima de tudo, não havia arrozais. Era praticamente tudo culturas de sequeiro. Havia cereal, não me recordo exatamente quais, creio que havia muito melão, creio que havia também já gado vacum, essencialmente, talvez E já cavalos. devia haver beterraba também nessa altura, não? Talvez, eu nunca fui muito conhecedor das culturas e nem sempre as sei reconhecer muito bem, mas lembro-me que os arrozais só começaram a aparecer a partir do início da década de 90. Foi quando Mas acabaram já com a vi. beterraba. Como? Foi quando acabaram com os subsídios para a beterraba. Provavelmente, esses aspectos escapam-me um bocadinho, que nunca os acompanhei muito bem, mas houve uma enorme reconversão e os arrozais expandiram-se em grande velocidade. A realidade é que o que eu faço é eu meto-me na bicicleta, portanto, vou de comboio até Vila Franca com a bicicleta despachada. Na altura não se podia levar bicicletas no furgão, nas carruagens de passageiros como é hoje, portanto a pessoa tinha que chegar à estação com alguma antecedência, ir à secção de bagagens, entregar a bicicleta para se despachar, e os funcionários é que metiam a bicicleta no comboio, no furgão das bagagens, pagava-se 150 escudos, ainda me lembro, e depois em Vila Franca eu recolhia a bicicleta quando saía do comboio, e depois fui a pedalar, passei a ponte e segui pela Lusíria fora. Eu fiz este procedimento várias vezes. Aliás, na semana seguinte, que é depois daqui a algumas conversas, na semana seguinte eu irei repetir a visita de bicicleta, mas para ir até Pancas. Havemos de falar disso oportunamente. Bem, e então lá vou eu pedalar pela Lesíria até à zona das Marinhas de Saragossa, que é um bocadinho antes de onde se vira para o Evoa, e algures nesse trajeto entre Vila Franca e as Marinhas da Saragossa é que eu vejo a Perdiz do Mar. Eu não tinha visto em março, eu já lá tinha estado um mês antes, mas em março eu tinha estado no dia 15 e depois no dia 18, mas na altura ainda era um bocadinho cedo, porque embora eu tenha dito há pouco que as primeiras chegam a 15, e são as primeiras, normalmente o pelotão, digamos assim, só chega mais para o final de março, início de abril. Portanto, quando eu vou lá no dia 15 de abril, a verdade é que já lá estão muitas e elas são bastante barulhentas, fazem aquelas risadas que nós ouvimos no início da conversa, e então eu, pronto, reparei na espécie, elas fazem barulho, estavam assim a voar à minha volta ou por cima de mim, e não são muito difíceis de identificar, portanto foi nesta ocasião então que eu contactei com a espécie pela primeira vez. Essa zona da Lesíria ainda hoje é importante para a espécie, não é? É muito importante, eu até diria, não tenho assim números muito precisos, mas diria que é talvez a zona mais importante do país, porque posso-te dizer que eu não conheço censos recentes, mas entre meados da década de 80 e meados da década de 90, portanto entre 86 e 95, foi feito um estudo e que, entre outras coisas, andou a recensear a população e que, no âmbito desse estudo, a população nacional foi estimada num intervalo que vai de 315 a 550 casais. 315 a 550. E a maior concentração estava nas Lesírias do Tejo, que tinha 120 a 150. Portanto, cerca de um terço da população nacional estava na Lesíria do Tejo. Claramente, estes números confirmam aquilo que estavas a referir, que esta zona não só é muito importante, como é provavelmente ainda hoje a mais importante do país. Depois, ainda no âmbito desse estudo, encontraram-se outros núcleos importantes na região de Elvas, na região de Évora, na região de Castro Verde e na Ria Formosa. Portanto, 3 sítios no Alentejo e 1 no Algarve. Mas no total foram encontrados 33 possíveis núcleos reprodutores, porque depois há uma série deles de menores dimensões, que às vezes só têm 2 ou 3 casais junto a pequenas albufeiras ou açudes. Portanto, isto sobretudo no Alentejo, que é onde elas têm uma distribuição maior. Há algumas no Ribatejo, há algumas no Algarve, a norte do Tejo praticamente não há, portanto a distribuição delas cessa por ali, mas sim, a Lesíria do Tejo, apesar das transformações que teve, continua a ser muito importante para a espécie. Ao ver o mapa de abundância no site da Lista Vermelha, no Atlas, curiosamente a pintinha que está ali mais intensa
deve ser ali por zona de Reguengos de Monsaraz, Mourão, por aí fora, Granja. Bom, estes mapas de abundância do Atlas, infelizmente, a escala de abundância menor tem um amarelo tão clarinho que é difícil de ver. De qualquer forma, Pois é um é. bocadinho. Estes mapas de abundância, em certas espécies, acabam por ter pouca utilidade, porque estes mapas de abundância só têm, nem sempre representam as quadrículas todas em que a espécie foi detectada, porque só representam quando há dados quantitativos. E em muitos casos não há dados. Portanto, estes mapas de abundância acabam por ter uma utilidade limitada. Esta bolinha maior está na zona da Albufeira de Alqueva, portanto, ali entre Reguengos de Sim, Monsaraz, efetivamente, e Mourão. Depois há umas bolinhas mais claras, mesmo a bolinha do Tejo está mais clara, só que em muitos casos houve observações, mas não houve contagens, e se não houve contagens não é possível determinar a abundância. Portanto, eu acho que estes mapas não permitem tirar grandes conclusões. De qualquer forma, já que estamos a falar da Alqueva, vale a pena referir o seguinte: o enchimento da barragem da Alqueva, que se deu, eu acho, salvo erro, as comportas foram fechadas em 2002, o Alqueva inundou uma área considerável na bacia do Guadiana e houve zonas de habitat que se perderam, nomeadamente de encostas ribeirinhas, de vegetação ribeirinha e também zonas estepárias envolventes, mas por outro lado foi criado novo habitat para várias espécies aquáticas, principalmente com o aparecimento de imensas ilhas dentro da Albufeira, portanto pequenos cerros que ficaram isolados e que por ficarem isolados, ou seja, rodeados por água, acabaram por se tornar atrativos para uma série de aves aquáticas. Porquê? Porque essas ilhotas no meio da água estão a salvo de predadores terrestres, que são sempre uma grande ameaça para espécies como a perdiz do mar que nidificam no solo. Ou seja, as aves que põem ovos no solo são frequentemente vítimas de raposas, de sacarrabos, de javalis e até de cães asilvestrados. E, portanto, nestas ilhotas, os predadores terrestres normalmente não chegam. Não é que eles não saibam nadar, mas muitas vezes as distâncias são demasiado grandes para se tornar um local interessante. É claro que há sempre os predadores alados, portanto, os predadores alados chegam lá, mas os predadores claro. terrestres são o principal inimigo das espécies que nidificam no solo. E Como os resultado, predadores alados, apesar de tudo, há ali aquela defesa dos números, não é? Porque eles costumam nidificar de forma colonial, não é? Esta espécie. sim, e o curioso aqui é que a Albufeira de Alqueva criou aqui habitat muito interessante para a perdiz do mar, e então num censo feito em 2006, que foi portanto 4 anos depois do fecho das comportas, foram contados nada menos que 325 casais só na Albufeira de Alqueva. Portanto, repara, um número que é quase o total, enfim, o intervalo mínimo daquele total nacional que eu referi há pouco para as décadas de 80 e 90, que era entre 315 e 550 casais. Portanto, em 2006, 325 casais só na Albufeira de Alqueva. Muito mais do que no estuário do Tejo, que eu recordo andava entre 120 e 150 casais. Portanto, só que eu não conheço mais nenhum censo nacional depois desse de 80 e 90. Uhum. Portanto, temos estes números parciais, é aquilo de que dispomos. Este, nesta, já que estávamos a falar aqui da lista vermelha, esta espécie continua, apesar de tudo, com o estatuto de vulnerável. Ela está com o estatuto de vulnerável e a justificação que é dada na lista vermelha é a seguinte: população reduzida que se admite ser inferior a 1000 indivíduos maturos. Quando se fala de indivíduos maturos ou maduros, como escrevem aqui, normalmente refere-se aos adultos, é para não incluir os juvenis do ano. Ora, se diz que a população é inferior a 1000 indivíduos maduros, isso significa que é inferior a 500 casais, sendo este o critério para incluir como vulnerável. Mas, por outro lado, no mesmo site da lista vermelha, quando nós abrimos a ficha do Atlas, diz que a estimativa populacional para o continente é de 500 a 1000 casais. Portanto, temos aqui mais um caso, nós já falámos de situações destas anteriormente, temos aqui mais um caso em que a informação que está na lista vermelha não joga com a informação que está no Atlas, apesar de estarem na mesma página.
E eu acho, isto faz-me sempre um bocado de confusão, porque eu acho que seria lógico que as informações que constam dos dois projetos tivessem sido cruzadas. Aparentemente não terá sido o caso, pelo menos em várias espécies, porque vamos ver as coisas assim, se a informação que está na lista vermelha de ser inferior a 1000 indivíduos maturos, portanto inferior a 500 casais, está correta, então a estimativa populacional do Atlas não pode estar correta. Não pode ser de 500 a 1000 casais, tem que ser menos. Pelo menos o valor mínimo do intervalo tinha que ser abaixo de 500. Se, por outro lado, a estimativa populacional do Atlas está correta, que é 500 a 1000 casais, então já não qualifica para vulnerável por já não estar abaixo dos 1000 indivíduos. Portanto, uma das duas coisas não pode estar certa. Eu fui procurar, tentar saber de onde é que veio esta informação portanto, dos 500 a 1000 casais, porque de facto são apresentadas estimativas populacionais para todas as espécies, mas não é dada qualquer explicação sobre a fonte dessa informação. E eu encontrei, aliás, eu já encontrei isto para outras espécies, no livro vermelho europeu, que foi publicado em 2021, aparecem lá umas fichas que eles chamam material suplementar, em que tem lá uma série de estimativas populacionais para os países todos, e para Portugal são dados 500 a 1000 casais. Portanto, eu penso que este valor que está na lista, perdão, na BirdLife, no livro vermelho, terá sido aproveitado para o Atlas. Uma vez que não havia nenhum censo mais recente. Só que esta estimativa é anterior à conclusão do Atlas. Aliás, eles até têm lá nas referências que a fonte desta informação dos 500 mil casais é do eBird, e que a informação foi obtida em outubro de 2018, portanto, anterior à conclusão do Atlas. Supostamente o Atlas daria informação atualizada, foram buscar uma estimativa populacional mais antiga, possivelmente porque não há dados mais recentes. Portanto, eu não sei se esta estimativa populacional é rigorosa ou não. De qualquer forma, no texto que acompanha a página do Atlas, diz que no estuário do Tejo os núcleos reprodutores foram estimados em 30 a 87 casais. 30 a 87, que mesmo assim é um bocado menos do que havia na década de 90, que estava 120 a 150. Portanto, pode estar a haver uma diminuição no Tejo, e há outros sítios do Alentejo em que eu também acho que estão a diminuir, mas no Alqueva, como vimos há pouco, pode, por exemplo, haver hoje muito mais do que havia. Portanto, repara, esta espécie é dada a grandes flutuações interanuais por causa da variação dos níveis da água. Acontece muito com outras espécies. Portanto, eu acho que seria necessário um censo mais completo para conseguirmos determinar o estado de saúde destas populações. Para já ficamos só com estas referências. Que já tivemos várias vezes que falta estudar muita coisa, não é? E monitorizar muita coisa. Falta, e as limícolas estão, infelizmente, entre os grupos pouco estudados. Portanto, olha, fica aqui, correndo o risco de me repetir, fica aqui um bocadinho também o apelo / sugestão, no sentido de se tentar obter informação mais completa acerca desta espécie, neste caso da perdiz do mar. Acho que antes de terminarmos, vale a pena lembrar que temos um webinário gravado, que fizemos no dia 1 de Abril, Dia das Mentiras, 1 de Abril de 2023, e que se chama precisamente Perdiz do Mar, uma ave muito mentirosa. E nesse webinário os nossos ouvintes terão a oportunidade de saber um pouco mais acerca desta espécie. É isso. Obrigado, Gonçalo. Obrigado a todos que nos ouviram. Obrigado a todos. Por aqui. Até à próxima conversa. Até à próxima. Obrigado.